Ah, olá, senhores, bem-vindos, estão me escutando. Vamos ver se a gente estamos ao vivo, direto de Barcelona, um bar um pouco movimentado. Escolhi esse bar aqui no Raval, que é um bairro bem próximo. Vamos ver se a gente está ao vivo, se está funcionando tudo bem. Você está ao vivo, criando um público para você. Gente, essa é a rede número 34, estamos falando diretamente de Barcelona, do bar do Raval, que é um bar do centro da cidade. Olá, Tina, bom dia, que bom que você entrou, Tina. Eu não sabia se a gente estava funcionando bem, a internet aqui não é infalível, eu não queria voltar para casa lá em Cugat para conversar com vocês, queria já aproveitar esse calor aqui do momento. Vocês estão me escutando bem? Queria perguntar se está todo mundo me escutando bem. Olá, Micheline, olá, Silvio. Bom dia, temos 5 pessoas ao vivo. A gente tem uma música um pouco chata aqui rolando, um pouco alta, mas eu queria saber se está tudo bem, se vocês me escutam. Bom dia, boa tarde. Tudo bem, Vitor Gonçalves? Como vão? Bom dia, Simone. Bom dia, estou ouvindo sim, muito legal, gente. Vai ter essa trilha sonora de fundo na nossa conversa de hoje. Buenos dias, eu esqueci de desligar botar o modo avião, então pode ser que em algum momento seja perturbado. Legal. Gente, eu gostaria de fazer um paralelo que normalmente a escrita ela pressupõe um momento de recolhimento. Olá, Maíra, tudo bom? Me escutando bem? Finalmente. Peço desculpas pelo atraso. Eu, na verdade, tinha vindo aqui, já tinha achado uma internet rápida nesse bar. Depois a gente se perdeu pelo bairro Gótico. Não sei quem conhece o bairro Gótico. O bairro Gótico é a ideia da cidade convertida em labirinto, né? Repleto de construções medievais, de um estilo gótico catalão, como se diz. Eu não consegui trazer o tripé. Bom dia, Rafaela, boa tarde. Tudo bom? São 4h30 aqui, gente, 4h40. Queria conversar com vocês de uma forma mais ou menos aberta. O que está rolando aqui é o seguinte: eu vim para cá para terminar o meu livro. São 2 capítulos que faltam para terminar o livro. É um desafio. Eu fiz pelos meus cálculos, fiz uns cálculos ontem, antes de ontem. Coloquei tudo que eu tinha escrito a limpo, porque eu estava andando muito com o caderno, me afastei bastante do computador, que por um lado é muito bacana, porque a gente escreve mais quando a gente se afasta do computador, certamente, mas ao mesmo tempo falta um sentido de organização, né? Porque colocar as coisas no computador, atualizar tudo no programa Scrivener, de alguma maneira põe tudo em ordem, eu sei quantas palavras que eu estou produzindo, eu sei quanto que eu estou escrevendo. E a situação da viagem é uma situação de desorganização, né? É uma situação onde a gente precisa, de alguma maneira, se submeter à experiência do encontro com as coisas, né? Da experiência um pouco caótica e um pouco desorganizadora, que é encontrar com o que é novo. Embora eu já tenha vindo para cá algumas vezes, é sempre uma novidade, é sempre muito... Eu estou aqui com uma luz bem na cabeça. Tchau. Bom dia, Kátia. Olá, Beth. Olá, Andréa. Tudo bem? E é sempre um pouco desorganizador a experiência com uma cidade nova, com essa uma anti-rotina de caminhadas, de descobertas, e a gente se perde mesmo. A noção do tempo ela muda completamente. Então esse dia são 4 horas, passou voando já, né? E eu devo dizer que é um desafio. Qual que é a primeira coisa? A primeira coisa é que assim, eu descobri que eu tenho que escrever todos os dias. Eu tenho, para terminar, para entregar o livro no prazo do PROAC, o diário de romance, o que falta para nascer, eu vou ter que escrever todos os dias. Não vai ter pausa, não vai ter sábado, domingo. Todos os dias vão ser dias de escrita, de plena atividade. Em média 500 palavras por dia. Isso eu acho que justifica um pouco a ideia de organização, de divisão em palavras. O livro que está nascendo, ele já passou da metade dele, já está ganhando corpo, já está no 4º capítulo. Ou seja, eu já consigo ter uma noção
daquilo que ele vai se tornar, e isso, de alguma maneira, faz com que a gente estabeleça uma outra relação com o projeto, com a ideia do livro, com a ideia do romance, porque uma da ideia do romance é a ideia do romance-projeto. A gente vem falando muito da ideia do romance-projeto. E, de repente, essa situação caótica, ela diz muito respeito à ideia do romance que já está desenvolvida, com um romance que já tem um corpo, que já tem uma autonomia, que já tem uma inteireza muito forte, já está vivo, né? É uma criatura viva que a gente tem que respeitar, e justamente por ser vivo ele se torna mais complexo, e é uma relação mais intrincada e talvez um pouco mais conflituosa do que a relação que a gente tem com o projeto. O projeto é o sonho do romance, é aquilo que a gente quer que o romance seja, né? É a coisa linda. Agora, o romance pronto é uma outra entidade, e a gente tem que ser capaz de olhar o romance como ele está se tornando, né? Porque eu acho que um dos grandes equívocos é a gente continuar dialogando com o projeto e perder um pouco a ideia do romance construído, né? Atrasou, mas chegou. Eu também atrasei, Vinícius. Qual que é o prazo para a entrega da versão final, Thiago? Então, Silvio, o prazo da entrega para a versão final é voltando da viagem, né? Eu volto no dia 4, chego em São Paulo dia 5 de outubro, né? E isso acho que é uma quinta-feira, e na segunda-feira da outra semana, ou seja, no dia 10, olá Tanira, olá Jaque, no dia 10 de outubro eu já tenho que entregar a versão final, que na verdade não é a versão final, é a primeira versão do livro acabado, tá? A versão final, gente, vai ser entregue no ano que vem, então é a primeira versão. A gente vai falar disso mais pra frente, da importância de fazer diferentes tratamentos para o romance. A primeira versão ela vai passar por um crivo de amigos queridos, amigos muito próximos, escritores. Eu acho que eu vou provavelmente mandar para 4 grandes amigos, que são grandes escritores. E, enfim, talvez eu aproveite esse contato com eles, essa leitura deles, para pedir indicações de editoras, não é? E eu também pretendo publicar esse livro independente, de uma forma independente. Tudo isso vai ganhando corpo agora, vai entrando no pensamento, porque quando você está começando o teu projeto, ele não é ainda uma ideia, a gente não está preocupado com... Boa conexão, pessoal? Não estamos preocupados ainda com como vai publicar, de que forma publicar. Com certeza a publicação vai ter noite de autógrafos, Patrícia. E a gente vai acompanhar muito dessa publicação. Acho que a gente vai, inclusive, aprender muito sobre processo de publicação na publicação desse livro, né? Um frio super na barriga, um frio na barriga, e a sensação de que cada livro é um novo livro, cada livro, de alguma maneira, compreende diferentes desafios, é muito forte, tá? Isso é fortíssimo aqui. Ó, eu tô com um cenário péssimo aqui, gente. Ó, é um café chamado 365. Eu acabei de comer, na verdade, um macarrão tailandês que tinha por aqui. A gente já comeu muito nessa viagem, já está mais rechonchudinho. E bom, a gente tem um tema hoje que é ler e escrever, né? Eu queria anteceder esse tema. Eu acho que a grande questão é: Thiago, será que eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu leio enquanto eu escrevo? Né? Porque a gente já falou sobre a ideia da influência ser positiva ou negativa na elaboração do romance, da influência das leituras, né? E me perguntaram algumas vezes: Thiago, mas será que eu não tenho que tomar cuidado com aquilo que eu leio enquanto eu estou escrevendo? Será que aquilo que eu leio, se não for muito bom, pode impregnar a minha leitura de uma forma negativa e de repente perturbar? Silvio, bens a Deus, está bem em cima, mas será tratar de atender os prazos. De fato, hoje eu tenho que escrever, por exemplo. Eu não escrevi hoje. Hoje a gente acordou um pouco tarde e, aliás, tem uma coisa dessas, né? Não é só o jet lag. Precisava já ter uma editora. Não no caso dessa bolsa. Dessa bolsa PROAC desse ano não aconteceu. Eu gosto de ler poesia enquanto escrevo. De fato, Simone, isso a gente vai falar. Mas o que eu queria falar é o seguinte: eu tenho lido muito nesse projeto. Eu tenho sonhado muito desde que eu voltei, desde que eu vim para Barcelona. Eu tenho sonhado muitíssimo, e faz muito tempo que eu não sonho.
E eu estou achando que sonhar tem sido importante para o processo. Que a atividade do sonho está me ajudando a elaborar uma série de questões que no estado de vigília a gente não consegue elaborar. Delícia de cenário, 365 tem uns corações aqui que são incríveis. Os corações aqui são. Eu pedi um suco de laranja, tá cheio de mosquito no meu suco de laranja. Então, é muito, são sonhos estranhos, difíceis de interpretar, difíceis de ler esses sonhos, entendeu? Deixa eu tomar um gole aqui, porque senão eu vou começar. Bom suco de laranja. Pensei que a laranja daqui fosse meio ruim. Nada mal. Bom, gente, vocês veem, estou aqui na realidade, né? Estou aqui no mundo mesmo. É essa a diferença. Quando a gente está na nossa casa, no nosso escritório, no nosso home office, a gente tem um controle sobre o tempo, né? Agora, quando a gente viaja, esse controle fica muito escasso, muito disperso, não é? Isso eu acho que tem a ver realmente com essa quantidade de estímulos, essa diferença de estímulos. E um dos estímulos é o estímulo da leitura, né, gente? O que eu gostaria de dizer sobre essa ideia, sobre esse conselho que eu gostaria de conversar, sobre o qual eu gostaria de conversar, e que a leitura, enquanto a gente escreve, nesses 3, 4 meses, nesse gás que a gente dá, da elaboração de um romance ao longo do ano, que é como eu venho fazendo, e vocês têm acompanhado, ela se dá um pouco como uma... a leitura que se dá nessa época é quase como uma trilha sonora, tá, gente? A gente tem que tomar cuidado um pouco com o que a gente lê, sim, nesse período, né? A gente tem que usar esse período, às vezes, para ler atividades relacionadas aos personagens. Então, eu estou lendo um livro do Naipaul, chamado A Curva do Rio, que está me inspirando muito a escrever sobre o meu personagem, sobre o personagem do 4º capítulo, que é um imigrante do Sudão. A gente já falou sobre a estrutura desse 4º capítulo, eu já mostrei para vocês mais ou menos 70% da estrutura desse 4º capítulo, num dos 10 que a gente teve, pode ser importada, mas está bem doce. Então, a leitura, ela funciona mais ou menos como uma trilha sonora. Então, a gente tem que tomar cuidado com a trilha sonora. Por exemplo, se é uma trilha sonora onde eu entendo, eu estou tentando escrever e ao mesmo tempo eu estou ouvindo, entendendo, de repente uma música cantada, onde eu entendo a letra, é um problema para mim, porque aquilo me perturba, porque eu não consigo me concentrar suficientemente. Eu adoro música clássica para escrever, ou para pensar, ou para ler, por exemplo, porque a música clássica ela é uma música branda, ela permite que eu me mantenha distraído e concentrado ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu leio um livro do Walter Ugumãe, vamos dizer assim, Walter Ugumãe, que é um autor português, que tem um estilo muito forte, muito marcante, é perigoso. Thiago, é perigoso porque é um cara forte. É um cara forte, com estilo forte, com estilo sedutor. Sabe, aquele amigo que chega e começa a falar com um sotaque delicioso, e aí você começa a falar, caramba, tipo, eu vou começar a falar com esse sotaque se eu continuar com essa pessoa. E de fato, muitas vezes você convive com a pessoa um tempão e você começa a falar usando o sotaque da pessoa. Então, quando a gente está lendo um livro, quando a gente está escrevendo um livro, é muito perigoso a gente, de repente, ler um livro como Clarice Lispector, uma autora como Clarice Lispector, como Guimarães Rosa, né, que tem estilos muito, muito, muito fortes. Né? Por isso que eu prefiro ler um Philip Roth, por exemplo. Eu prefiro ler um Joyce, que é um autor inimitável. Eu prefiro ler autores que não são passíveis de se imitar, porque, enfim, a gente está com os poros dilatados, né, quando a gente escreve. A gente está um pouco aberto para as experiências. Né? Existe um livro do Ricardo Piglia chamado O Último Leitor. Você entende, Ariana? Total, é isso. Então a gente tem que tomar um pouco cuidado com autores de estilo forte na época que a gente está escrevendo. Tem um autor chamado Ricardo Piglia. Né? Esse Ricardo Piglia tem um livro chamado O Último Leitor, esse autor argentino. São vários ensaios sobre a atividade da leitura. E um deles trata do Che Guevara, escritor. Né? Como o Che Guevara fazia? Ele tinha 2 diários. Ele tinha um diário que ele fazia pequenos apontamentos enquanto ele ia vivendo, né? Ele estava mergulhado na experiência da guerrilha, ele estava no meio da floresta, né? Ele tinha essa intenção de libertar a América Latina e tal,
Luta armada, violência, matou gente, enfim, eu não estou falando disso. Mas ele era um cara extremamente intelectualizado, era um médico, né? E ele tinha que dar conta desse duplo trabalho de experiência, de capturar a experiência do entorno, porque a gente precisa estar com um estímulo um pouco mais baixo, um estímulo externo, para poder pensar e se concentrar. A gente não pode... quando a gente está mergulhado no mundo, a gente tem que poder se afastar e se recolher, né? A gente tem que se aproximar e, ao mesmo tempo, tem que poder voltar para nós próprios, para o caderno, para o pensamento, né? É onde é exercitada a capacidade do autor de estar sozinho, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com essa leitura. Então eu estou lendo, por exemplo, A Curva do Rio, do Naipaul, que é ótimo porque de alguma maneira impregna um pouco a voz desse personagem africano. E eu leio pouquíssimos livros de literatura africana, o que eu acho uma pena, né? Que mostram a realidade de diferentes países africanos, África do Sul, Angola, Moçambique, um continente inexplorado, né? O maior exportador do mundo. Estou falando laranja ainda, pessoal. Então você fala com relação à forma e sobre o tema. Então, sobre o tema, sim, né? De fato, eu estou buscando um tema que se aproxime. E se você lê em espanhol ou em inglês, ajuda muito, Rafaela, porque o espanhol e o inglês não me impregnam com o português, entendeu? Então eu fico preservado, né? E claro, você está falando, né, Rafaela, da experiência de morar muito tempo fora. E aí sim, eu acho que a gente tem que se impregnar do português nesses casos, de fato. Mia Couto é incrível, mas Mia Couto é um cara que escreve em português, né, gente? Eu comprei alguns livros aqui. Olha só, um livro chamado List Mania, Mania das Listas, mas que você abre, ele é um caderno, na verdade. É um caderninho super bonitinho, que parece um livro, que eu comprei hoje, aqui na livraria. Tem um livro que eu acho que vai servir muito nas minhas aulas, que se chama Modos de Ver. Modos de Ver, que surgiu a partir de um programa de rádio desse filósofo chamado John Berger, e foi desenvolvido e concentrado nesse livro, chama Modos de Ver. Muito interessante, é uma conversa toda ilustrada por pinturas, quadros, conversas sobre como aprender a obra de arte. Modos de Ver, deve ter aí no Brasil, mas eu li em espanhol, comprei em espanhol, adoro essa livraria. Eu comprei esse livro vai ser o que eu vou seguir, a leitura depois do Naipaul, que é do Roberto Bolanho. Eu já li esse livro, mas eu vou reler esse livro. Isso é outra dica que eu gostaria de dar agora. Quando a gente relê, a gente tem um controle maior sobre aquilo que a gente está lendo, né? A gente já conhece o livro, a gente já tem essa ideia do que é o livro, então a gente já tem maior controle sobre aquilo. Então, quando a gente está escrevendo, é um bom momento para poder reler livros também, tá? Então, qual que é o livro que eu estou relendo? Que eu vou começar a reler, Roberto Bolanho, Os Detetives Selvagens, que é um livrão muito complexo, né? Uma prosa deliciosa e ainda por cima em espanhol. Eu li em português e eu quero ler muito em espanhol. Li outras obras dele em espanhol, mas essa não, tá? Dos angolanos em sebos, por pouco, livrarias tradicionais. Deixa eu ver, isso acontece comigo, sobre leituras densas e perigosas na escrita. Só faltou com o título foi com... Olha só, Reginaldo, te influenciou muito mal, assim, pegou muito forte também, Silvio. Os angolanos são fantásticos, né? Porque os angolanos põem muita poesia nos livros. E um livro super bacana sobre a atividade da escrita e a atividade artística dos novos tempos, que eu comprei também nessa livraria lá central, que se chama Artistas Trabalhando, Artists at Work. Inclusive fala da relação no mundo do trabalho, fala dessa ideia do escritor proativo, que cada vez mais o artista é um sujeito proativo, é um sujeito que vai narrando o processo, vai falando do processo. É um pouco sobre isso que a gente está fazendo aqui, né? Sobre a atividade de vocês relacionadas à escrita, sobre essa discussão reflexiva sobre a produção, né? E tem vários capítulos muito interessantes, a produção da subjetividade, sobre a preguiça e sobre o menos trabalho e tal, a visibilidade do trabalho, movimento, duração e pós-fordismo, enfim, é um livro muito cabeça, fala inclusive também um pouco sobre a relação do trabalho
artístico com a performance e de todo o trabalho artístico com a performance, tá? Inclusive, gente, eu queria dar uma dica. Tá rolando aí no Brasil, acho que no Rio de Janeiro, para quem está no Rio de Janeiro, a Paloma Vidal, a Verônica Stiger e mais algumas, todas mulheres, Diana Klinger, outras escritoras, vão fazer palestras performances. Deem um Google aí no Facebook, vão ser uma série de 8, 10 palestras performances, e elas vão tratar justamente da questão do processo, da questão da criação e da questão da performance do trabalho. É um pouco o que a gente faz aqui, só que o que a gente faz aqui é totalmente... o que elas vão fazer é uma coisa super ensaiada e tal. No Mar, o Seminário Internacional, Eros e Dionísio, Amor e... Nossa, eu vou procurar, acabei de perder isso aí em mim. Foi pesado esse livro, a história é ótima, mas o protagonista está sempre pensando e falando com ele, um solilóquio infinito. Gente, que horas são agora, hein? Vocês têm noção? Vamos ver, vamos ver? Gente, a gente já está chegando ao final do nosso encontro. Pessoal, está sendo muito intenso, tá muito forte isso. Eu me sinto um pouco atrapalhado, até nas DRs, eu acho que talvez deve abordar a questão da economia criativa totalmente, Ariana, de fato. Plaza São Miguel. Eu tenho um encontro daqui. Eu acabei de ver aqui o WhatsApp da pessoa. E eu estou usando a câmera frontal, que ela é mais contrastante. A qualidade é um pouco menor, ela é mais contrastante, mas é a capacidade que eu tenho de olhar, porque senão eu teria que trazer o computador, enfim. Eu acho que aqui é um pouco mais improvisada a coisa e tudo bem, né, pessoal? E eu acho que é um pouco isso, então, gente. Poesia. Não se esqueçam da poesia. Lê sempre poesia, como a Simone bem falou. Leiam livros que não tenham um estilo muito marcado, tá? Releiam livros, é uma boa maneira, e façam pesquisas temáticas, tá? Essas são, acho que, as 4 grandes dicas que eu posso dar sobre o que você pode ler enquanto você está escrevendo, e que não influencie negativamente ou não influencie de uma forma muito carregada. Porque o que acontece? Você está lá, num ritmo, numa voz, numa sintonia, muitas vezes você pega uma frequência muito forte que vai atravessar. Um autor com estilo forte é um autor que já sabe muito bem aquilo que vai dizer, né? Ele já construiu o seu próprio estilo, né? E muitas vezes quando a gente está começando, a gente ainda está construindo estilo, e tem livros que são de estilos sutis, muito mais delicados do que estilos, por exemplo, do Walter Ugumãe, que é um estilo forte. Gente, o estilo sutil não é um estilo pior do que um estilo forte, tá? É um dos romancistas premiados, mas eu gosto dos conhecidos também. Mas acabei de ler um narrador por uma lagartixa, claro, esse livro é excelente, Paula. Muito, muito bom. Esse livro, como se chama? Tentando lembrar o nome desse livro, não lembro. Mas é um dos primeiros livros que eu li, mas não é do Pepe Tela, não. Esse aí é do angolano, do Agualusa, né, Paula? Meus queridos, a gente vai chegando ao final dessa DR. Foi uma DR talvez um pouco breve, porque eu comecei um pouco atrasado. Valeu, Milena. Queria agradecer a um Jack angolano bem conhecido, ganhou o prêmio José Saramá. Queria agradecer, eu li o Jack, inclusive eu estive com o Jack, já tive um papo com o Jack no Sesc Belenzinho, já faz um tempo já. Ele é um cara super gente boa, tava morrendo de dor nas costas quando a gente se conheceu. Escreve maravilhosamente. Queria agradecer a presença de todos. É uma alegria estar com vocês daqui e mandar mensagens daqui. O final de semana foi um final de semana também de muito descanso. Eu acho que esse descanso está sendo muito importante. Para os alunos queridos, eu vou comentar os textos de vocês, a turma de agosto, vou comentar os textos agora na terça-feira. E para as turmas anteriores a gente também tem vendedor de passados, é isso mesmo, é do Agualuz. Tá bom? Gente, muito obrigado. Então a gente se encontra na sexta-feira, no nosso DR de número 35, às 11h30, encontro ao vivo. Não sei se eu vou estar falando desse café, em qual café que eu vou estar falando, ou se eu vou estar falando de casa. Sexta-feira já vai ser quase a antevéspera da viagem para Berlim. Inclusive a gente precisa ver essa coisa da viagem para Berlim, porque segunda-feira eu vou estar no avião. Então a gente vê isso. Estou vivendo super, Ariana. E é isso, queridos. É uma alegria também. E obrigado. Um beijo muito grande. E a gente se vê na sexta-feira, tá bom?
Tchau, gente. Até. Valeu, Silvio.